Então, a gente vai discutir agora tanto para a luz quanto para partículas, o que que... Deixa eu tirar isso aqui da frente. Experimentos que mostram que agora não dá para ter uma diferenciação assim muito clara do que é o que. Ok, então o assunto da aula de hoje é dualidade onda-partícula, o que vai levar a gente até o início da próxima parte do curso, que é a formulação mais moderna da mecânica quântica, que é essencialmente mecânica ondulatória. Tá? Ok, então a gente viu nas últimas aulas vários fenômenos que indicavam para gente que essa descrição da luz como onda, que a gente acaba de ver aqui nesse experimento, ela não é suficiente para a gente descrever outros fenômenos, essencialmente de interação da luz com a matéria. E aí a gente teve o primeiro contato com essa ideia de que a radiação eletromagnética algumas vezes se comporta como onda e algumas vezes se comporta como partícula. Então, por exemplo, nesse experimento aqui de interferência e difração que a gente acabou de fazer, ele só pode ser explicado se a gente usar uma formulação ondulatória para a luz. Tá? Então, essas franjas que a gente vê claro e escuro, isso aqui é um comportamento essencialmente ondulatório. Só que quando a gente vai para o efeito fotoelétrico e o espalhamento Compton, que a gente utilizou na aula, que a gente analisou nas aulas anteriores, essa descrição ondulatória ela não explica de maneira nenhuma esse fenômeno. Então a gente teve que ir para essa hipótese de quantização, de que a luz é formada por pequenos pacotinhos de energia, que são chamados de fótons, e apesar da gente não conseguir, da gente não poder imaginar os fótons como sendo essas bolinhas aqui, esses fenômenos, eles são mais parecidos com a nossa noção intuitiva do que é uma partícula, né? Então, se a gente mesmo a gente sabendo que essa não é a imagem mental correta, que na verdade não tem como a gente fazer uma imagem mental disso porque a gente não tem ferramentas o suficiente, é impossível a gente não ver esses fenômenos de efeito fotoelétrico e efeito Compton e não pensar no fóton com o elétron batendo e sendo uma interação corpuscular. Tá? Então, isso se parece mais com o que a gente conhece como uma partícula. Essa dualidade, ela ficou conhecida como dualidade onda-partícula ou princípio da complementariedade, e a gente não pode fugir dessas duas noções. Então é necessário usar o modelo ondulatório em alguns momentos, juntamente com o modelo corpuscular, para a gente ter uma descrição completa da natureza da radiação eletromagnética. Então a gente tem essa dualidade, a luz se comporta como onda em alguns experimentos, mas em outros experimentos, outros fenômenos, ela tem um comportamento que se parece mais com o que a gente entende como uma partícula, ok? Beleza, então a gente tem essa dualidade para a luz. Bom, aí, o de Broglie, quando ele era um aluno de doutorado, ele fez o doutorado dele, supondo uma simetria que no final do doutorado dele já haviam algumas evidências experimentais de que ele estava correto, mas ele bolou tudo isso sem nenhuma evidência experimental, só pensando numa simetria da natureza.
Se a luz, que era uma onda classicamente, às vezes se comporta como uma partícula, por que não o contrário? As partículas eventualmente podem se comportar como onda. Então a matéria, por exemplo, a um elétron, ele associou uma onda, sem a menor evidência experimental disso. Já existiam, mas ainda não era conhecido e ninguém conseguia explicar aquele tal experimento. Mas ele bolou isso e fez um paralelo com o que era conhecido para o fóton. Então, para o fóton, eu consigo ligar a energia com a frequência e o momento com o comprimento de onda. Lembram daquelas expressões lá do efeito fotoelétrico? Então, ele fez a mesma coisa. Então, se eu tenho, por exemplo, um elétron com um determinado momento e uma determinada energia, eu vou ligar a esse elétron uma onda que tem frequência e comprimento de onda dados pela mesma expressão que vale para o fóton. Bom, então, esse comprimento de onda e essa frequência, ele postulou que tem que valer a mesma expressão para o fóton, que vale para o fóton. Então, isso aqui é como que a gente calcula o momento do fóton. Se eu sei o lambda, eu consigo calcular o momento. E aí ele pegou essa mesma expressão e aplicou a uma partícula, não relativística aqui, só para simplificar, mas dá para fazer para relativístico também. Então ele substituiu o momento por mv. E a frequência dessa onda está relacionada à energia da mesma forma. Então a energia também a frequência dessa onda pode ser calculada a partir da energia da mesma forma que para o fóton, tá? Aqui a gente está supondo que é uma partícula livre. Então ele fez essa suposição. Daqui a pouco essas coisas vão ficar complicadas e a gente vai associar ondas a partículas que não são livres também, mas de uma maneira bem mais sofisticada, que é a forma moderna. Mas foi aqui que nasceu a ideia. Ok, então o de Broglie simplesmente postulou que as partículas deveriam estar associadas a uma onda, mas não tinha nenhuma evidência experimental desse fato, e também não havia uma ideia muito clara de que diabos essa onda representava. Tá? Bom, como essa confirmação experimental, ela foi meio que concomitante ao doutorado do de Broglie, mas ela só foi conhecida, as duas coisas só foram casadas depois. Opa, não apareceu. Deixa eu ver se eu acho aqui a minha figurinha. A figurinha que deveria ter aparecido é essa aqui. E aqui a gente tem a seguinte coisa. Eu tenho um cristal, tenho os átomos desse cristal, e aí eu envio um feixe de elétrons. Tá? Não é luz, é elétron. Esse fenômeno já era conhecido para luz, que é a difração de raio-x, por exemplo, para casar a distância dos átomos com o comprimento de onda. Se você manda raio-x aqui, esses caras aqui vão funcionar como se fossem fendinhas daquele tipo. Essas ondas vão ser espalhadas, vão interferir, e aqui você vai ver um padrão de interferência característico. Isso é muito usado até hoje para estudar esses cristais. Porque se você souber, se tiver caracterizado muito bem a sua fonte de raio-x, tiver bons detectores aqui para mapear o padrão de interferência, você consegue, usando esse padrão de interferência, descobrir qual é a estrutura cristalina da sua amostra. Então isso é usado muito para estudar física de materiais. É um
dos métodos padrão para estudar a física de materiais. Mas aqui, então essa coisa já era conhecida por raio-x. Só que aqui não era enviado raio-x, era enviado um feixe de elétrons. E de cá era observado que a probabilidade de eu detectar um elétron seguia um padrão que era exatamente idêntico ao padrão de interferência de difração que a gente observava no raio-x. Então, esse experimento já tinha sido realizado antes da tese de de Broglie ser conhecida, mas ninguém sabia explicar e foi só depois que essas duas coisas foram casadas. Então, se eu substituir esse feixe de elétrons, se eu imaginasse que era uma onda de uma radiação eletromagnética de raio-x, com o mesmo comprimento de onda e energia da onda de de Broglie, eu ia obter exatamente o mesmo padrão de difração que era observado experimentalmente. Então parece uma doideira que o cara inventou uma coisa simplesmente pensando na simetria, mas que era exatamente o que acontecia de fato. E existem diversas confirmações experimentais disso, tá? Então o feixe de elétrons, elétron, toda vez que a gente fala de elétron, a gente já está acostumado a ver elétron lá desde o ensino médio. Elétron é uma bolinha. Só que ao passar por esse cristal, ele está sofrendo difração, que é um fenômeno ondulatório. Então, essa dualidade onda-partícula, ela não se aplica somente à luz, ela se aplica também a partículas que na nossa intuição clássica eram corpusculares. E aí, isso a gente faz também lá no Física 4 da Poli, tá? Mas não vou entrar em detalhes aqui. Lá naquele nosso desenho, aqui, eu consigo descrever esse padrão de interferência, né, de difração, dependendo do ângulo, eu sei o que eu vou obter ali, dependendo do comprimento de onda, dessas distâncias, da distância entre os átomos. Então isso aqui é bem definido, uma vez que eu sei quais são os padrões, quais são os parâmetros ali do experimento. E não é difícil de calcular, não vou fazer, obviamente, mas o que eu quero que vocês tenham em mente é, uma vez que esses parâmetros estão fixados, eu consigo saber qual que é a diferença de caminho entre esses dois feixes que estão interferindo para formar o padrão de difração. Então eu consigo saber se eles estão chegando em fase ou se eles estão chegando fora de fase. E aí a gente consegue derivar uma fórmula para os picos, para onde eu tenho os máximos. E essa fórmula, ela está relacionada com isso aí, em que D é a distância entre os átomos, tá? Então eu tenho ângulos θ, os máximos vão acontecer para ângulos θ que satisfazem essa relação aqui. Isso não é difícil de calcular, basta eu verificar a diferença de caminho e comparar isso com o comprimento de onda. É onde eu vou ter interferência construtiva, que é esse caso aqui, é onde eu vou ter os máximos. E os valores observados, não só nesse experimento, mas em vários outros experimentos, concordam com essa expressão se a gente usar exatamente a onda proposta por de Broglie. Então, não foi só um devaneio de uma pessoa aleatória, é uma coisa que realmente se provou consistente com dados experimentais. E hoje em dia tem experimentos muito modernos, não só com elétrons, mas com outras moléculas bem grandes. Assim. Vou mostrar para vocês depois uma outra figurinha. Então, esse experimento aqui é exatamente esse experimento. Só que ao invés de ser um laser, é uma fonte de elétrons, que consegue emitir um único elétron de cada vez. Então, quando você percebe lá no anteparo que eu tenho uma coisa que detecta os elétrons, quando você vê esses elétrons chegando lá, eles parecem totalmente corpusculares, né? Você vai ver um clique lá no seu detector, vai fazer uma manchinha lá na parede do outro lado, que é essas manchinhas que a gente está vendo aqui, tá vendo? Uma partícula, né? Bateu ali, deixou o sinalzinho, a marquinha dela.
Só que, à medida que você vai deixando esse experimento correr, essas manchinhas que cada elétron faz começam a formar um padrão de interferência. Então, se eu olhar para a manchinha que um elétron faz, parece uma coisa claramente corpuscular. Mas se eu deixar esse experimento correr e for acumulando a estatística para ver qual que é a probabilidade de um elétron cair em um determinado ponto, eu vejo que essa probabilidade é governada por uma coisa em que eu observo interferência. Então eu tenho os padrões claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. E isso aqui é um fenômeno claramente ondulatório. O que mostra para a gente que vale essa dualidade onda-partícula também. Agora, assim, existem tentativas de ver qual que é o mais macroscópico possível que eu posso fazer esse sistema e mesmo assim observar interferência. E um experimento bem legal, eu devia ter pegado o vídeo, tem um vídeo no YouTube em que você vê essa figura sendo formada aos poucos. Então eles fizeram exatamente esse mesmo experimento, só que agora com essa molécula gigantesca, que tem 32 carbonos, 18 hidrogênios e 8 nitrogênios. Então é uma molécula zona do ponto de vista de física quântica, né? Que normalmente a gente vê esses efeitos quânticos em escalas menores. Mas se você fizer o experimento cuidadosamente, como eles fizeram, você consegue ver esse padrão com esse tipo de molécula. Eu não coloquei a figura aqui porque depois eu procuro, mas tem um vídeo no YouTube dessa coisa se formando, é bem legal, depois eu procuro aqui. Então a gente vê que esse princípio da complementariedade ele vale não só para a luz, mas ele vale também para partículas. É necessário usar um modelo ondulatório para alguns fenômenos, como por exemplo quando você tem um feixe de elétrons passando por uma fenda dupla em condições adequadas, juntamente com o modelo corpuscular para você ter uma descrição completa da natureza, tá? Ok. Perguntas até aqui? Essa unidade maior tem que jogar numa velocidade mais alta para dar certo? Ou... Então, não sei, mas assim, tem que ser tudo muito cuidadosamente escolhido. E é difícil de fazer. Por que é difícil de fazer? Primeira coisa, todas essas coisas aqui dependem do comprimento de onda. Se o comprimento de onda for muito pequeno, você tem que fazer fendas muito minúsculas para poder observar o fenômeno. Então a distância entre as fendas e a largura das fendas não pode ser qualquer, porque senão você não consegue enxergar o fenômeno. E aí, quando você tem vamos voltar lá na expressão. O comprimento de onda é inversamente proporcional à massa, ao momento, né? Então, se eu tenho uma massa gigantesca, para você fazer um comprimento de onda razoável, é provável que a velocidade seja bem alta também, para ajudar na escolha do D. Você pode fazer com velocidade baixa e massa grande, só que na verdade a velocidade não pode ser muito alta, né? Porque senão vai atrapalhar mais, é o contrário. Só que se a velocidade for muito baixa, você não vai conseguir fazer a coisa ir para a fenda do jeito que você quer. Então tem várias variáveis. Outra coisa que tem que ser muito bem cuidada é que a interação com o ambiente atrapalha todas essas coisas aqui. Então, toda vez que você fala, tem um fenômeno quântico, não sei o quê, você tem que isolar aquela coisa do ambiente, porque senão você não vai ver o fenômeno quântico acontecendo. Lá no Moisés tem uma discussão bem interessante sobre essa coisa da fenda dupla para o elétron,
que é essa tentativa de você dizer por qual fenda que o elétron passou, se ele passou pela fenda 1 ou pela fenda 2. Se você tentar bolar um experimento onde você marca o caminho pelo qual o elétron passou, por exemplo, se você joga luz ali, e aí o elétron interage com o fóton, você enxerga de qual lado que o elétron passou, essa interação destrói o padrão de interferência. Então, se você tem alguma interação com o ambiente, você não vai ver o fenômeno ondulatório acontecer mais. Então, é um experimento super difícil de fazer, porque você tem que casar tudo muito bem para que o padrão de interferência seja observado. Tá? Não é fácil fazer isso. Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui. Tinha que ter deixado aberto, eu achei que tinha uma figura, pelo menos. Não. Aí vocês podem ver o que a professora anda escutando. Pelo menos tem um Linkin Park ali para fita low, fita low, se tem muitas coisas no... aqui, ó. Essa imagem, cada pontinho brilhante é uma detecção de uma molécula. E aí você vai mandando moléculas e vai ver essa coisa se acumulando, formando esses padrões claro e escuro. Então é esse experimento que está naquele slide lá. Então você vê direitinho, cada molécula é detectada como um pontinho, mas quando você vai acumulando os eventos, o que te dá a probabilidade que uma determinada molécula seja detectada em um lugar, você vê que essa coisa se acumula formando esses padrões típicos do comportamento ondulatório. Ok, essas ondas de de Broglie, elas podem ser usadas para derivar os níveis de energia do átomo de hidrogênio no modelo de Bohr. O Moisés, eu acho que no livro do Young and Friedman também tem isso. Eles fazem isso, fazem toda a derivação. Eu não vou fazer, porque a gente já tem um jeito melhor, que é o jeito certo, que é resolver a equação de Schrödinger. Então, para que a gente vai fazer isso? Mas, assim, tem ali a sua importância histórica, tá? Mas não estou querendo seguir exatamente a sequência histórica. Mas só para vocês saberem o que ele fez, mesmo antes que a gente tivesse uma compreensão do que essa onda significava, então ele tem essa onda, a gente chama hoje em dia de função de onda associada a um elétron. E aí, o que o Bohr fez foi imaginar que o elétron seria descrito por uma onda estacionária em uma órbita circular. Então, eu não sei se vocês lembram, é Física 2 que vocês aprendem ondas? Que a gente... Ai, que droga. A gente vê ondas estacionárias.
que é essencialmente isso aqui, né? Então eu tenho ali um certo comprimento, ali por exemplo o braço de um violão, eu amarro a corda nas duas extremidades e eu vou ter ondas estacionárias desse tipo aqui. Não é qualquer comprimento de onda que cabe, porque o comprimento de onda tem que casar com o comprimento da corda. Então, o que o Bohr fez foi imaginar que eu teria a mesma coisa, só que obviamente não está aqui. Por que compilou o meu LaTeX? Não entendo. Você também tem compilado no Rascunho. Pode ser. Deve ser sim, mano. E aí, o que foi feito foi imaginar que a gente teria uma onda estacionária, só que agora, ao invés de ser um caminho, né, linear, é um caminho curvo. E aí, de novo, não é qualquer comprimento de onda que cabe ali dentro. E aí, utilizando essa ideia, para uma órbita circular de raio R, eu tenho que o comprimento tem que ser um número inteiro dos comprimentos de onda, então 2πr tem que ser um certo número inteiro, n, vezes o lambda. E esse lambda está relacionado com o momento, através da fórmula de de Broglie. Então, vou ter essa relação aqui entre o momento. Então, lembrando que o lambda é H sobre mv, então quando eu substituo aqui, eu obtenho uma relação do momento com essa coisa, só que mvr é o momento angular. Então isso aqui implica uma quantização do momento angular, que leva à quantização de energia. É uma consequência dessa quantização do momento angular. Ela tem uma derivação bem mais detalhada no Moisés, mas não precisa. É legal saber disso aqui, porque essas primeiras ideias, mesmo que ainda nada desenvolvidas, levaram a explicação de, pelo menos qualitativamente, no caso do átomo de hidrogênio, quantitativamente, a menos de outros efeitos de ordem menor, que só foram descobertos depois, mas explicaram, por exemplo, aqueles níveis de energia do átomo de hidrogênio. Mas aqui ainda não é a mecânica quântica devidamente desenvolvida. Isso aqui é o que a gente conhece como uma derivação semiclássica. Eu estou misturando ideias clássicas com algumas ideias da quântica e aí sai o que eu quero. Mas isso só funciona em alguns casos muito particulares, então é importante saber que essas ideias existem, mas a gente não vai entrar nelas a fundo, tá? Agora a gente vai passar para, digamos, para a fase mais moderna da física quântica. E a ideia é justamente entender como essas ondas podem ser descritas. Tá? Aqui as coisas são muito, muito diferentes da relatividade. E aí fica ainda mais contraintuitivo do que na relatividade. Porque na relatividade, mesmo na relatividade geral, que as primeiras ideias surgem daquele postulado adicional, né? Mas na relatividade, o que a gente faz? Você tem dois postulados, um deles é ok, a gente já usava ele desde sempre, o outro é estranho. Mas, uma vez que você aceita aquele postulado estranho, as coisas saem dali. Tudo você deriva dali. Na física quântica, as coisas não funcionam assim. Não existe uma maneira de você postular coisas
que fisicamente são simples e a partir dali tirar todas as consequências. Mesmo que as consequências sejam estranhas e que o postulado seja estranho, isso dá um certo conforto na relatividade que a gente não tem na física quântica. E na física quântica vão aparecer vários outros fenômenos que são ainda mais estranhos e às vezes difíceis de aceitar, que a gente vai lidando com eles aos poucos. Bom, então, a maneira mais didática de aprender física quântica não é fazer esse apanhado histórico, porque ele diz pouco sobre a formulação mais moderna. Eu gosto de falar dessa parte porque todos esses fenômenos têm aplicações tecnológicas muito importantes, né? Quem nunca viu o termômetro de medir, né? O termômetro de testa e espectros de linha também é bem importante. Mas isso ajuda a gente a entender que tem essa dualidade onda-partícula e que agora a uma determinada partícula tem uma onda associada. E agora o que essa onda significa e o que a gente faz para encontrar quem é essa onda, que é o que vai contar para a gente tudo a respeito da partícula, a gente vai fazer a partir de postulados. Então eu vou postular as regras da mecânica quântica e a gente começa a partir daí, tá? Mas, antes de passar para esses postulados, vamos tentar entender o que essas ondas significam. Vocês querem fazer uma pausa? 5 minutinhos, né? Ok, então agora o nosso objetivo é entender quem são essas ondas, o que elas significam e como que a gente faz para calcular elas. A parte prática disso tudo, calcular, usar, aplicar, é super bem estabelecida. Ninguém tem dúvida de que a física quântica funciona bem e que os postulados estão corretos dentro, né, da validade. Aqui a gente não vai misturar com relatividade, então a gente vai pensar sempre em energias e velocidades não relativísticas. Ninguém tem dúvida de que funciona bem. Agora, quando você vai para a interpretação, é um problema e as pessoas não concordam até hoje. E ao longo do curso eu acho que vocês vão entender por quê. É difícil de assimilar. Tá? E aí eu vou contando para vocês quem são essas diferentes vertentes filosóficas a respeito da coisa. Tá? Assim, na verdade eu acho que existem várias interpretações, mas tem algumas que são as principais e a gente vai conversando sobre elas ao longo do curso. Mas o mais importante é vocês terem essa coisa em mente, que na prática, assim, colocar a mão na massa é tudo muito bem estabelecido, mas quando você vai para a parte mais filosófica do que essas coisas que a gente está calculando significam, não é tão bem estabelecido assim, tá? Ok, então essa hipótese de que você tem uma onda associada a uma partícula foi o início do desenvolvimento da física quântica. E essencialmente o que a gente vai ver são meios de descobrir quem é essa onda, quais são as informações sobre a partícula que a gente tira a partir dela, como que ela evolui no tempo e como que eu faço medições nessa partícula, o que essa onda me conta sobre os resultados possíveis. Tá? E a física quântica ganhou esse nome por causa desses fenômenos de quantização que a gente viu no início, que a gente tinha essa hipótese de quantização, mas ela não é a mais importante. O cerne, a modificação principal que vem com a física quântica é a descrição ondulatória. Então você tem situações onde não tem nada quantizado, mas você tem diferenças cruciais entre a descrição clássica e a descrição quântica por causa da descrição ondulatória que você tem. Então,
o quântico não é o mais importante. O mais importante é justamente essa descrição ondulatória das partículas. E aí, isso levou uma revisão radical de todos os conceitos sobre estrutura da matéria e sobre várias outras coisas que a gente vai aprender na próxima parte do curso. E aí, a primeira pergunta que a gente vai fazer é o que essa onda associada à partícula representa. E aí, assim, essa pergunta pode ser feita em vários níveis. Então, o primeiro nível que eu vou responder aqui, né, que na verdade é o único que a gente pode de fato responder, é o que essa onda traz para a gente de informação a respeito da partícula. Então, hoje a gente sabe na formulação mais moderna que essa onda, se eu tenho um conhecimento sobre essa onda, isso é o máximo que eu posso saber sobre a partícula. Então, se eu sei a onda, eu sei tudo o que eu posso saber. E a gente consegue, através dessa onda, tirar todas as informações a respeito de medições, valores médios, várias descrições que são essencialmente estatísticas a respeito da partícula. A segunda pergunta, um pouco mais profunda, que a gente pode fazer é: será que essa onda é de fato uma onda igual a gente vê aqui do laser, que permeia o espaço e é uma coisa real? Ou ela é só um objeto matemático que me ajuda a tirar informações a respeito da partícula? Essa pergunta não tem resposta, tá? Então tem gente que acredita que ela é de fato real. Isso é super problemático, tem várias consequências problemáticas disso. E tem pessoas, e eu me incluo nessa, que não está muito preocupado se essa coisa é real ou não, essencialmente porque a gente nunca vai conseguir responder essa pergunta. Então, essa coisa é a minha descrição sobre o comportamento da partícula e vida que segue. Mas o que são as consequências preocupantes dela ser realmente uma onda? Tá, tem várias. A primeira delas é o que acontece quando eu detecto, por exemplo, o elétron é lá aquela onda que permeia o espaço lá e tal. Você pensa que essa coisa existe de fato. Só que aí eu detecto o elétron, ele faz um clique, faz um pontinho lá na minha tela. Então eu sei que naquele momento eu detectei o elétron, ele está ali. O que aconteceu com essa onda? As pessoas chamam isso de colapso da função de onda. Era uma onda que permeava todo o espaço e aí ela colapsa para tipo um delta, naquela região onde o elétron foi detectado, instantaneamente. E isso é problemático, porque eu tenho uma modificação instantânea daquela coisa que permeava o espaço todo. É mais ou menos por aí que vai a linha de raciocínio. Tá? Mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, agora a gente precisa rever a nossa noção do que é um elétron, por exemplo, do que é uma partícula. Uma partícula não é mais um ponto geométrico, uma bolinha, igual essa aqui. Igual a gente sempre imaginou o elétron como uma bolinha lá que rodava ao redor do núcleo. Essa não é uma boa descrição. É uma entidade que ocupa uma certa região do espaço e agora a gente não tem uma boa imagem mental para essa coisa mais. Tá? Então, eu acho que a maior dificuldade da física quântica é justamente essa. A gente não consegue ter imagens mentais sobre essas coisas. E, em geral, para a gente falar que a gente entendeu uma coisa, a gente quer formar uma imagem mental daquele fenômeno, né? E isso é difícil. Então, eu acho que é uma das principais dificuldades que a gente tem, porque quando a gente estuda essas coisas, a gente acaba indo muito para a matemática, fica tudo muito abstrato, né? Então, a gente perde um pouco essa intuição, né, a respeito do que está acontecendo. A distribuição espacial dessa partícula vai ser descrita por o que seria essa onda de de Broglie, que é chamada de função de onda. Hoje a gente conhece isso como função de onda. E a informação que essa função de onda dá para a gente é a probabilidade de encontrar uma partícula em uma determinada região do espaço. Então, se eu sei a função de onda, eu consigo calcular qual que é a probabilidade de encontrar uma partícula em um determinado lugar.
Então, o nosso objetivo aqui é sempre encontrar essa função de onda. Como que a gente faz para encontrar essa coisa? A gente tem fortes evidências que em escalas atômicas, subatômicas, a partícula não vai ser tratada como um ponto. Todas essas evidências experimentais que a gente já viu, inclusive com moléculas grandes. E aí, essa partícula vai ser associada a essa função de onda, que é uma função que vai associar a um ponto do espaço em um determinado instante de tempo, esse número aqui, que em geral é um número complexo. A gente não precisa de pensar em complexos agora, tá? Mas é um número. E esse número, ele está relacionado com a probabilidade de encontrar a partícula nessa região do espaço, naquele instante de tempo. Então, a gente pode pensar nessa função de onda como sendo uma função que me dá a probabilidade de encontrar a partícula em uma determinada região. E essa coisa evolui no tempo, então a probabilidade vai mudar se eu mudo à medida que o tempo evolui, em geral, né? A partir dessa função de onda, a gente pode encontrar previsões que são probabilísticas sobre o comportamento da partícula. Da mesma forma que aqui nesse experimentozinho, eu não conseguiria determinar onde que a bolinha ia cair, só uma probabilidade dela cair em cada pedaço, essa informação da função de onda, ela não me fala onde que a partícula vai ser encontrada, mas ela me dá a probabilidade de encontrar a partícula naquele lugar. E aí vem uma das coisas que é mais contraintuitiva da física quântica, que é o fato de que ela, por construção, é probabilística. E aí, apesar da gente ter a probabilidade, por exemplo, nesse experimento aqui, as coisas são diferentes. Por quê? Aqui eu uso probabilidades porque esse cara é muito complexo. Eu não consigo modelar as forças, né, de contato entre a bolinha, esses negocinhos aqui. Mas, a princípio, é tudo determinístico. Se eu conseguisse modelar isso aqui satisfatoriamente, se eu conseguisse controlar esses parâmetros satisfatoriamente, eu ia saber exatamente onde que a bolinha ia cair. Aqui não. Aqui, por construção, eu não consigo saber nada além da probabilidade, tá? E depois a gente vai falar mais sobre isso, porque isso também foi e ainda é um ponto de debate sobre a física quântica. Ok, então a interpretação dessa onda é que ela me dá a distribuição de probabilidade da partícula no espaço, de encontrar a partícula no espaço. Essa quantidade aqui é a probabilidade de que a partícula seja encontrada no tempo t, dentro de um certo volume dv, ao redor do ponto x, y e z. Então, se eu tenho uma certa região do espaço, quero saber qual que é a probabilidade de encontrar a partícula ali, eu vou fazer uma integral dessa coisa. Então, vocês fazem alguma matéria de estatística? Não, né? Então, quando você... eu nunca fiz também não, tá? Quando você estuda aqueles cursos de estatística básica, sei lá como é que chama aqui, lá na UFMG tinha introdução à estatística 1 e 2, que alguns cursos da engenharia faziam, a gente da física não fazia, apesar de que eu acho que a gente deveria fazer, pelo menos um. Mas lá, o que você aprende é distribuições de probabilidade, como que você trabalha com aquilo. Isso aqui é uma distribuição de probabilidade igualzinha que aparece nesses cursos de estatística básica. Então, a função de onda, ela dá pra gente essa descrição probabilística. Então, se eu quero determinar qual que é a probabilidade de encontrar a partícula em uma certa região V,
eu vou fazer essa integral. Aqui eu estou pensando numa distribuição 3D, mas a gente pode, por exemplo, considerar problemas unidimensionais, em que essa coisa vai depender só de x e t, que é o que a gente, são problemas que a gente vai considerar primeiro. Para resolver o átomo de hidrogênio, aí a gente precisa considerar tridimensional. Melhor ainda em coordenadas esféricas por causa da simetria esférica. A gente vai fazer essa conta mais para frente, tá? Então, essa parte do curso tá light, né? Assim, tem os experimentos e tal, fenomenologia, a gente fez conta nenhuma depois, ó. Vai ser conta no longo, tá? E essa coisa que ficou faltando, ela precisa ser normalizada. Então, se eu integro no espaço inteiro, né, a probabilidade de achar a partícula em algum lugar tem que ser 1. E essa função de onda é exatamente o que dá a gente essas regiões clara e escura. Então, a função de onda é quase zero aqui nessas regiões escuras, e ela tem um pico ali nas regiões claras, tá? Outras grandezas físicas, porque quando a gente está falando de um sistema físico, eu não quero saber só onde que o elétron está, eu quero saber o momento, a energia, etc. Todas essas coisas vão ser probabilísticas. Não existe mais o elétron tem um momento tal, o elétron tem uma posição tal. Agora é tudo probabilístico, existe uma probabilidade do elétron ter um determinado momento e tudo passa a ser probabilístico, que é uma das grandes mudanças que vem com a física quântica. Todas essas outras perguntas também podem ser respondidas a partir da função de onda. Então, a função de onda dá pra gente tudo que a gente quer. Como? A gente vai aprender quando a gente passar para a segunda parte do curso, tá? Ok, então, antes de passar para essa segunda parte, vamos fazer um resumo aí do que a gente quer nessa segunda parte do curso. O que a gente quer é encontrar a função de onda. Então, eu tenho um elétron que está no átomo, eu tenho um elétron que está em um certo potencial, eu tenho uma série de condições físicas que determinam o problema que eu quero resolver, e aí eu quero encontrar a função de onda daquele sistema físico. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é, dado que eu tenho a função de onda, como que eu tiro informação a partir dela? Então, é isso que a gente vai aprender na terceira parte do curso, a segunda parte de física quântica. Então, para a gente fazer um paralelo entre a informação que a gente quer e qual seria a informação análoga, por exemplo, na mecânica newtoniana, vamos pensar que a gente tem um sistema lá da Física 1. Lá na Física 1, o que a gente queria? Tá? Então, um sistema mecânico, tudo que a gente precisa saber sobre ele é a posição como função do tempo. Se eu sei a posição como função do tempo, eu derivo a velocidade, eu derivo a aceleração, e daqui eu derivo energia potencial, energia cinética. Pronto. Então, isso aqui é a descrição do sistema. Se eu sei isso, eu sei tudo. Claro que em determinadas situações eu não consigo modelar totalmente, então eu vou fazer aproximações, blá blá blá, mas em princípio, se eu souber isso aqui, eu sei tudo. Então, por exemplo, quando eu jogo essa bolinha aqui, eu não vou conseguir descrever quem é esse negócio, porque o sistema é muito complexo para mim descrever. Mas a princípio, aquela partícula tem um R como função de T, e se eu conseguisse modelar tudo, eu conseguiria prever com exatidão qual seria esse R aqui. Tá? Então, pode ser que eu não consiga determinar quem é esse R por razões práticas, mas ele está ali, e se eu tiver tecnologia ou habilidade suficiente, eu consigo descobrir quem ele é. Ok.
E aí, eu não sei o R, eu tenho o meu sistema com as condições de contorno ali, o problema físico que eu quero resolver, que em geral vai me contar quem que é a força que atua sobre aquele sistema. Para encontrar o R, eu vou usar a segunda lei de Newton, que liga a força com a derivada segunda. Então, eu vou integrar duas vezes, né? Tenho que resolver uma equação envolvendo isso aqui. O F pode depender de R, né? Então, pode ser que haja essa dependência. Então, a gente tem o que a gente chama de uma equação diferencial, que é uma equação que envolve o R e suas derivadas. Então, poderia ser que eu tivesse aqui um atrito que dependesse da velocidade, que poderia depender do R'. Então, eu posso ter uma equação diferencial super complicada que eu não consigo resolver, de novo, por motivos práticos, né? Mas, a princípio, essa equação diferencial, junto com as condições iniciais R de zero, R' de zero, me dá a solução do problema. E aí eu resolvo essa equação diferencial e encontro a solução que satisfaz as condições iniciais. Aqui eu coloquei em zero, não precisava ser em zero, né? Poderia ser condição inicial, poderia ser condição de contorno. Em alguns casos posso ter, por exemplo, R de zero e um outro R em algum outro instante de tempo, ao invés de R e R'. Então tem muitas coisas que podem mudar aí, mas a ideia está clara. Vocês aprenderam a equação diferencial? Ah, ótimo. Isso me economiza bastante coisa. Mas assim, eu acho que talvez, dependendo de como a gente for mexer, seja bom. Não, vou fazer uma revisão. Não, vou fazer uma revisão. Um método de matriz muito louco. Tipo, ah, nossa. Não, nós vamos... exponencial de matriz, a gente não aprendeu do jeito normal. Entendi. Tá, eu vou ensinar do jeito normal. A gente vai precisar só de algumas bem simples, eu não vou ensinar a equação diferencial geral. Mas aqui, as que a gente vai aprender, a gente faz uma revisão legal. Ok, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pensar assim, eu tenho lá meu problema, eu quero tirar toda a informação que eu puder para fazer previsões a respeito daquele sistema. Então a gente vai fazer uma analogia. No caso da mecânica clássica, eu preciso do R. No caso da física quântica, eu preciso da função de onda, do psi. E aí, como que a gente vai achar esse psi? Então, eu tenho lá minha onda, certas condições de contorno. E como que a gente descreve, por exemplo, um fenômeno ondulatório igual a esse aqui? Esse fenômeno, eu não sei se vocês viram esses problemas de valor inicial, mas não importa. Eu tenho uma corda elástica com extremidades fixas, sem ação de forças externas na corda, né? Então, eu pus ela para se movimentar e soltei. Esse problema é descrito por essa equação diferencial parcial, então tem derivadas parciais em relação a t e x, mais condições de contorno, que ela está fixa na extremidade, mais condições iniciais, que é o formato e a velocidade inicial da corda. Então, por exemplo, se eu puxei ela assim, essa função vai ser um triângulo e a velocidade inicial é zero, porque eu estou soltando ela a partir do repouso. E aí, resolver isso aqui vai me dar o comportamento da corda ao longo do tempo, tudo que eu preciso saber. Para o caso da física quântica, vai ser parecido. A gente tem uma equação diferencial, que é a equação de Schrödinger, e a gente precisa, essa equação tem um formato canônico, a gente vai precisar modelar ali quem que são as energias que aparecem e as condições de contorno do problema. A gente resolve essa equação diferencial e aí a gente vai ter a função de onda como uma função de x, y, z, que é só de x, né, porque é um problema unidimensional, mas se for um problema tridimensional, uma função que depende de x, y, z e t, tá? Então é uma coisa parecida. E a função de onda deve satisfazer essa equação que é chamada equação de Schrödinger. Eu não vou falar muito sobre como que o Schrödinger derivou essa equação, tá? Lá no Moisés, ele faz alguns casos parecidos,
que é sempre em analogia com a ótica. Então eu sei que tem uma onda associada, em algumas situações essa onda tem que satisfazer a mesma equação da onda da ótica, e aí você consegue derivar essa coisa a partir daí, tá? A gente não vai fazer isso. Eu vou usar isso aqui como um postulado, igual F igual a MA, isso aqui é o análogo, né? É uma lei da física que já se provou verdadeira em uma quantidade imensa de experimentos. Então, nessa região de validade, né, que aqui a gente não está considerando nada relativístico, esse aqui é o nosso F igual a MA, tá? Curiosidade, a física clássica, existem várias maneiras de esquematizar, axiomatizar a coisa. Então, a gente normalmente vê essa que eu mostrei para vocês usando a segunda lei de Newton. Mas tem a formulação lagrangiana e tem a formulação hamiltoniana, em que elas vêm a partir de uma equação diferencial, que é muito parecida com essa aqui. Então, se a gente fizer um paralelo entre a formulação hamiltoniana da mecânica clássica, a gente vê um pouco mais esse paralelo, mas normalmente a gente não vê isso. Eu vi mais ou menos quando eu estava no doutorado, porque meu orientador ia dar uma disciplina, ele obrigou eu a fazer, mas eu nem prestei muita atenção. Mas porque eu fiz um mestrado e doutorado na matemática. Quem faz o mestrado e doutorado na física vê o curso de mecânica clássica, normalmente no mestrado que as pessoas fazem, e aí eles veem isso direito no curso de mecânica clássica. Às vezes da graduação já vê um pouco, mas eu não lembro, tem muitos anos, e eu nunca mais usei. Mas aí com essa formulação hamiltoniana dá para fazer um paralelo um pouco melhor, tá? Mas a gente vai tomar essa equação de Schrödinger como sendo a segunda lei de Newton, o análogo da segunda lei de Newton, tá? Quem que é esse H? Esse H é o que a gente chama de operador. Hamiltoniano. É um operador que transforma uma função em outra função, tá? Assim como esse cara aqui que a gente chama de um operador, ele é uma coisa que pega uma função e transforma numa outra função fazendo a derivada. Esse cara aqui também é um operador. Exatamente qual que é a cara dele, a gente vai ver depois, porque vai depender do exemplo. E esse operador é o que a gente associa à energia do sistema, e ele é por isso chamado operador hamiltoniano. Então, a física do problema mora essencialmente em achar quem que é esse hamiltoniano, tá? Junto com as condições iniciais, condições de contorno adequadas. Então, para encontrar a função de onda que descreve um sistema, eu preciso resolver essa equação de Schrödinger, que é uma equação diferencial, encontrar a solução que satisfaz as condições iniciais e as condições de contorno adequadas. Então, onde mora a física do problema? Em decidir quem que é o hamiltoniano, que vai depender do exemplo, e decidir quem são as condições iniciais e as condições de contorno. É um problema muito parecido com aquele problema da corda, tá? Então, a gente vai ter uma equação diferencial parcial, vai ter as condições de contorno ali, e a gente vai aprender a resolver esse negócio para casos simples, tá? Então, a gente vai trabalhar com problemas unidimensionais. Então, eu tenho uma partícula presa em determinado potencial, e aí a gente vai resolver esses casos. São matematicamente simples, e já dão um gostinho da ideia do que está por trás. E a gente vai, o caso mais sofisticado que a gente vai resolver é o átomo de hidrogênio, que leva a equações horrorosas, mas que são resolvíveis analiticamente
A gente vai ver uma parte dessa solução, não vou resolver tudo porque tem umas equações que são mais chatinhas e que tem solução tabelada, então a gente vai por aí. Mas a gente vai entender direitinho aquela quantização de energia, tudo a partir daqui, tá? Para o átomo de hidrogênio, que é o caso mais sofisticado. Além disso, a gente vai ver também, a gente vai começar já na próxima aula, a ver dois outros tipos de sistema em que a gente vê esses mesmos fenômenos, mas a matemática é infinitamente mais simples, que são a polarização da luz e o spin. Aqui, a essência da coisa, essa coisa ondulatória, é que a gente consegue fazer superposição. Fazer superposição, quem lembra lá da álgebra linear, da palavra, né, das palavras, combinação linear. É combinação linear. Então, essencialmente, o que a gente está fazendo é descrever um objeto que mora num espaço vetorial. Aqui, eu tenho uma função dentro de um espaço de funções, é um espaço vetorial de dimensão infinita. Quando eu falo de polarização, polarização é a direção do campo elétrico, é um vetorzinho, é um espaço vetorial de dimensão 2. Então, são exatamente as mesmas regras, os mesmos postulados, só que em um caso eu estou trabalhando com a matemática em um espaço vetorial de dimensão infinita e no outro caso eu estou trabalhando com um espaço vetorial de dimensão 2, que é muito mais fácil. Então, na próxima aula, amanhã, a gente vai falar de polarização e spin, os fenômenos, e começar a ver aí os postulados da física quântica, porque nesse exemplo é mais fácil. Esses mesmos postulados se aplicam aqui, só que aqui a matemática é um pouco mais sofisticada, tá? Por que dimensão 2? Porque essencialmente eu tenho polarização vertical, polarização horizontal, que são os extremos distinguíveis ali, e posso ter qualquer combinação linear entre elas. Por isso eu tenho dois parâmetros, o parâmetro que vem na frente da polarização vertical, o parâmetro que vem na frente da polarização horizontal. E as polarizações circulares, lembra disso? Você já viu isso alguma vez na vida? Assim, tem as polarizações circulares, eu vou falar um pouquinho melhor disso amanhã. Elas são combinações lineares com coeficientes complexos, mas continuam sendo dois parâmetros, só que agora eles podem ser complexos. Por isso, dimensão 2. O spin já pode ter mais possibilidades, então pode ter 3, 4, dimensão 3, 4, qualquer valor, mas continua sendo um número finito. E aí amanhã a gente vai entender por que tem esses diferentes valores, tá? Então, a gente entender os postulados nesse exemplo mais simples é muito mais fácil, e depois a gente extrapola, assim, extrapola não porque é os mesmos postulados, né? Mas assim, a gente entende em um mais simples e depois fica mais fácil entender o mais complicado, tá? Então, a gente vai começar por esses exemplos mais simples. Então como que a gente encontra a evolução temporal da função de onda, o psi de x, y, z, t? Resolve a equação, primeiro, a parte da física, que é determinar o H, determinar as condições de contornos que se descrever, mas tem que determinar isso também, né? A física que vai te contar isso. Aí a física morreu por um tempo, né? A gente parte para um trabalho braçal, que é resolver a equação diferencial e encontrar a solução que satisfaz as condições iniciais e as condições de contorno adequadas. Esse resolver aqui é a parte mais difícil, né? Bom, às vezes determinar o próprio H é difícil, mas assim, essencialmente, a parte que em geral é a mais difícil é resolver essa equação, porque são pouquíssimos casos que a gente consegue resolver analiticamente. Mesmo, você vai para o átomo de hélio, acabou, você não resolve mais. Até o átomo de hidrogênio, quando começam a entrar outros fenômenos, que não só a interação do elétron com o próton, você já não consegue resolver. Então, essencialmente, a vida de muitos físicos é encontrar maneiras de
aproximações para resolver isso aqui de forma aproximada para determinados sistemas. Então tem várias maneiras de fazer aproximações que estão disponíveis. Você que está fazendo quântica com a Funchal deve estar vendo, né, que delícia que é estudar essas coisas. Assim. É essencial para física quântica e principalmente para aplicação disso, mas não é divertido. Ok, então essa ideia aqui de eu tenho a função de onda, agora eu preciso tirar a informação dela sobre as grandezas físicas. Então, para fazer isso, a gente vai usar esses operadores, que eles vão extrair a informação que eu quero dali. Esses operadores são coisas que pegam a função e transformam em outra função. Essa nova função transformada que vai dar a gente as informações que a gente quer a respeito do sistema. Então, cada grandeza física, pensa numa grandeza física. Posição, momento, polarização, direção do campo elétrico, spin do elétron, tudo isso vai estar associado a um operador adequado e esse operador vai ajudar a gente a encontrar essas informações que a gente quer. Como que isso acontece? São cenas dos próximos capítulos, tá? Na mecânica clássica, por exemplo, a energia cinética, mas energia potencial. A energia cinética é P2 sobre 2m, por exemplo, né? No caso, pensando assim, sempre não relativístico. Na física quântica, a gente vai associar ao momento esse operador aqui, que é um operador que pega a função, aqui pensando no problema unidimensional, tá? Psi é psi de xt. E esse cara aqui vai ajudar a gente a ter informações a respeito do momento da partícula, como a gente vai ver mais para frente. Primeiro nos exemplos mais simples de polarização e spin, e depois nesse exemplo mais complicado que envolve funções. E a energia está associada com o H vai ter relação com a energia cinética, que tem relação com o momento, então o H envolve aquele operador que a gente acabou de ver. Essas coisas a gente vai ver mais claramente na próxima parte do curso, tá? Então o H vai ser essa coisa aqui, maravilhosa. Então vocês já veem que isso aqui entra naquela equação diferencial, na equação de Schrödinger. Então a coisa não vai ser assim tão trivial de resolver. Isso aqui, quando é dependência só em x, se eu tenho dependência em x, y, z, vai aparecer um termo desse para cada coordenada. Então essa equação não é trivial, tá? De resolver. Então nesse caso unidimensional, a equação que a gente tem que resolver é essa aqui. Então aqui eu tenho essa parte que já estava na equação de Schrödinger, isso aqui é o H aplicado à função psi. Se eu tiver y e z, eu tenho mais dois termos, um para y e um para z. Então a gente tem que resolver essa belíssima equação e descobrir qual que é a solução que satisfaz a condição inicial. A gente vai fazer isso várias vezes, para casos simples e para o átomo de hidrogênio, que não é tão simples assim, mas que é um dos poucos que a gente consegue fazer analiticamente. Então dá para ver bonitinho. E é muito legal porque daqui você tira todas aquelas coisas que a gente vê lá no ensino médio. Lembram que quando a gente lá no ensino médio, provavelmente vocês fizeram alguma coisa de química também, né, já? Que tinha os orbitais, que apareciam uns balãozinhos assim, não sei o quê. É a solução disso aqui. Aquilo é a solução disso aqui para o átomo de hidrogênio. A gente vai ver exatamente isso saindo daqui. Os níveis de energia, quantização dos níveis de energia, sai tudo daqui. Então, a gente, aceitando essa equação como um postulado, já comprovado experimentalmente infinitas vezes, sai tudo dali, os comportamentos que a gente já tinha visto. Pronto, por hoje é só.